isso inclui, sim, por que não, a possibilidade da restituição das sanções ao Alexandre de Moraes. Eu tenho dito que, com todas as letras, Carlos, não é que parece que querem matá-lo. Eu estou dizendo com todas as letras, em todas as oportunidades, porque, aliás, eu estou num país livre e posso falar o que muitos brasileiros não podem. Alexandre de Moraes quer matar Jair Bolsonaro. A coisa, vejam, não é uma questão de opinião mais, né? Eu sou um comentarista de opinião e tem certas coisas que eu emito como opinião. Mas a coisa é tão séria que o Conselho Federal de Medicina teve que se manifestar. Vejam só. Nota à Sociedade do Conselho Federal de Medicina. O CFM, no estrito cumprimento das suas atribuições legais, manifesta sobre a condição de saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. Os relatos de crises agudas de características diversas, episódios de trauma decorrentes de queda, o histórico clínico de alta complexidade, suscetíveis intervenções cirúrgicas abdominais, soluções intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, em que se deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. Continua o CFM. O CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção da verdade. Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético Profissional, o CFM determinou ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Ou seja, haverá uma sindicância para apurar a tortura que vem sofrendo o presidente Jair Bolsonaro. E eu disse agora há pouco que há um constrangimento da sociedade brasileira em ver, e o Carlos disse também, em ver o Alexandre torturando o Bolsonaro. Mas é claro que isso não vale para psicopatas. Psicopatas não têm capacidade empática por definição. Portanto, estão felizes, estão fazendo piadas. E eu não estou falando isso, psicopatia ou problemas mentais, como figura de linguagem. É um diagnóstico clínico. Pessoas que fazem piadas com gente idosa que se acidentou, pessoas idosas que se acidentaram, que tiveram traumatismo craniano, são pessoas que perderam a sua capacidade empática. E se vocês querem ver exemplos de como estas pessoas estão livres e leves e soltas, tentem não vomitar na tela. E eu peço perdão, porque ainda está perto da hora do almoço, então vocês ainda podem estar fazendo digestão. Tentem não vomitar vendo Daniela Lima comentar o caso. Sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. É que eu não sei. Da cama virou pois é, Dani. Caiu da cama, virou eu demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Enfim, a gente mostrou aí nas reportagens do UOL. Eu não sei como alguém... É difícil colocar em palavras. Né? Eu sou um profissional das palavras, eu não sei o que dizer. Que coisa miserável, coisa triste, que podridão humana. Uma pessoa dessas falando em público, num veículo, chamando outros comentaristas. Quem foi o idoso que teve um traumatismo craniano leve? KKK. Não sei o que dizer um troço desse. O Flávio disse ontem aqui na entrevista que a expectativa dele é que ele não tem, na verdade, que expectativa de que o Alexandre faça alguma coisa. O diagnóstico do senador Flávio Bolsonaro é o mesmo que o meu. Não há o que se esperar mais do Alexandre de Moraes.
O que hoje se espera, milagrosamente, é a possibilidade de algum ministro do STF se insurgir contra isso e utilizar os poderes que tem para mandar, em contramão do Alexandre de Moraes, mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária. E eu espero que isso aconteça. Eu espero mesmo. Eu meio que torço para que ainda haja algum homem de valor e não um homem de preço, né? Homem de preço a gente tem homem de 129 milhões e outros, mas homem de valor no Supremo Tribunal Federal, eu não sei. Eu tenho uma torcida, mas não sei se tenho a expectativa de que isso aconteça. No final das contas, resta o que nós sabemos. E nós sabemos disso. Alexandre de Moraes, além de corrupto, é um violador de direitos humanos. Quando os Estados Unidos da América retiraram as sanções, e nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, eles deixaram claro que a revogação não era uma revisão do que havia sido da classificação, era uma revogação por conta do interesse da política externa americana naquele momento. Nunca se falou que houve um erro ou que o Alexandre de Moraes não era um violador de direitos humanos. Eu digo a vocês, eu olho para vocês agora e digo a vocês que no que depender de mim, eu vou continuar trabalhando incessantemente. Não só para que o Alexandre de Moraes seja sancionado, para que ele seja removido do poder e preso. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. Certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Não tem jogo perdido. Ah, meu Deus, tomamos como é que eu posso chamar isso? Um contratempo forte? Tomamos. De fato, foi um contratempo forte. De fato, não era algo que nós esperávamos, planejávamos ou queríamos. Mas a vida é assim, não tem jogo perdido, não tem mimimi, não tem essa de ficar chorando embaixo do lençol. Nós temos os canais, temos os meios de comunicação tão abertos e nós vamos continuar fazendo pressão, inclusive retomando a pressão por meio do Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump volte a designar Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Então, hoje, toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos como a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro. E seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre Venezuela aqui hoje, para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é, porque essas pessoas vão sair daí em algum momento. E os Estados Unidos sempre foram defensores dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, sim, vamos continuar trabalhando para uma política externa mais favorável ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. Claro, Donald Trump sempre vai priorizar o interesse americano, mas nós vamos trabalhar para que isso também leve em consideração as necessidades urgentes e prementes do povo brasileiro. E isso inclui, sim, por que não, a possibilidade da restituição das sanções ao Alexandre de Moraes. Não estou prometendo, não estou fazendo nenhuma promessa, exceto a promessa de que vamos continuar trabalhando nessa direção. Todos aqueles que quiserem fazer alguma coisa nessa direção também. Muito obrigado pela sua audiência. Queremos agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está sempre nos assistindo, é de extrema importância. Muita gente passa pelo canal, alguém manda assim, a timeline está falando desse assunto aqui, aí vem os curiosos, que não estão inscritos ainda, ou não sabem ainda se está inscrito ou não, e a pessoa fica ali sem saber. Manda para o seu amigo no WhatsApp, escreve mesmo para ele assim, youtube.com/, aí você bota @, e aí você escreve assim, Conversa Timeline, tudo juntinho. Se você escrever youtube.com/, Conversa Timeline, a pessoa cai direto no nosso canal e ela já vai ver ali o primeiro vídeo ao vivo, se ela chegar entre 12:00 e 3 da tarde. Graças a Deus, a direita está liderando a audiência até, eu acho que é o dia inteiro, né, no YouTube. De manhã nós temos a campeã e amiga Auri Verde,
nós temos a Timeline logo depois, e mais à tarde tem também vários canais de direita crescendo e tomando o lugar da esquerda. Aqui nós não temos concorrência com nenhum canal de direita, nossa concorrência é com essa mídia nojenta, podre, vendida, que é incapaz de mostrar um pinguinho de humanidade ao ver Bolsonaro com a cabeça sangrando, precisando de socorro médico e vendo um canalha como Alexandre de Moraes, esse psicopata que precisa ser preso imediatamente, não permitindo que o Bolsonaro seja atendido. Hoje, pela manhã, graças a Deus, foi dada essa permissão. Michele sofrendo, Carlos Bolsonaro sofrendo, Renan Bolsonaro sofrendo, Eduardo Bolsonaro sofrendo, Flávio Bolsonaro sofrendo, a filhinha do presidente também sofrendo, vendo tudo isso. Já é uma moça, eu a conheci bem pequenininha. Assim, senso de humanidade zero, como se o Bolsonaro fosse um narcotraficante. Não, deixa eu fazer uma correção, né? Se o Bolsonaro fosse narcotraficante, ele estaria sendo protegido por essa imprensa. Então, sendo tratado como alguém pior do que narcotraficante. E a gente precisa de uma mídia verdadeira e humana. Eu acho que essa é uma das coisas que mais nós necessitamos hoje. Não só no jornalismo, mas no direito. A gente precisa disso na política, a gente precisa disso na esquina da nossa casa, no padeiro, enfim. Precisamos de pessoas humanas de verdade. Que não é nem essa questão de direita ou esquerda. Essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa precisa de compaixão. Aquele outro ali cometeu um crime, precisa pagar pelos seus crimes. Não é isso que está acontecendo. Bolsonaro não cometeu crime algum, o julgamento é falso. Alexandre de Moraes coloca pessoas na cadeia porque ele quer, como foi o caso do Felipe Martins, que nem sequer acessou o LinkedIn, e ele foi lá, foi ouvir um mentiroso como aquele Ronquete, canalha, incompetente, incapaz, mentindo sobre o Felipe Martins, no espírito de soviético. Lembrando que lá na Venezuela, vocês sabem que tem, né, os sovietes lá, né, institucionalizado. Né? Acho que é conselheiros o nome, não lembro. O pessoal no chat, tem muita gente competente no chat que pode dizer qual é o nome oficial desses sovietes lá na Venezuela. E soviete, gente, é uma palavra que se chama conselho, né? Então, governo soviético é o governo dos conselhos. Que é mentira, né? É o membro do partido que fica sendo o cafetão ali da região e fica caguetando todo mundo que não tá querendo seguir o partido. E é isso que eles fazem. É isso que tá acontecendo no Brasil. A Daniela Lima, ao zombar do Bolsonaro, ela é uma soviética. Ela tá ali como um membro de um conselho. Essa imprensa hoje ela é uma imprensa soviética. Isso é termo técnico, não tô aqui xingando, não tô, sabe, usando categorias que não sejam próprias da ação dessas postas aí de jornalistas. Enfim. Você falou aí, se o Bolsonaro fosse um traficante, bom, provavelmente teria sido liberado pelo STF, né? Tipo o do rap. A gente está aguardando informações sobre o Jair Bolsonaro, né? Ele finalmente, mais de 24 horas depois da queda que ele teve na cela, no cubículo, como disse o Ramagem, que ele ocupa na Superintendência da Polícia Federal, finalmente o Alexandre de Moraes resolveu autorizar a ida do Bolsonaro ao hospital para a realização de exames. Ontem a gente teve aqui a participação de um neurocirurgião, o Vinícius Benites, que trouxe todas as informações, né, sobre o estado de saúde do Jair Bolsonaro e das condições que a Superintendência da Polícia Federal, infelizmente, não oferece para que ele tenha realmente, né, condições de cuidar da saúde. Ele passa 22 horas trancado numa cela de 12 metros quadrados. Ele não tem condições de se exercitar, ele não tem condições de fazer exercício com peso. E o Vinícius médico, disse que é muito importante para todo mundo, mas principalmente para alguém da idade dele, com os problemas de saúde que ele tem decorrentes da facada que ele levou. O Vinícius também falou muito claramente sobre isso. Olha, qualquer pancada na cabeça de uma pessoa com 70 anos, ela tem que ser, examinada imediatamente. Tomografia. E não só agora, não, tá? Ele citou o exemplo do Lula, inclusive, que teve aquela queda, né, no banheiro, no Palácio da Alvorada, e 2 semanas depois surgiu lá um sangramento interno por causa dessa queda. Não naquele momento, foi um corte, levou pontos, né, sutura, sangrou, mas internamente surgiu um hematoma, teve um sangramento. Ele falou, olha, o Bolsonaro tem que passar por exames agora corriqueiros, depois dessa pancada na cabeça. Então a gente está aguardando as informações. O que a gente sabe, né, hoje é que o estado de saúde dele é realmente delicado, né? Ele teve uma queda, ele aparentemente caiu da cama por volta de 5 da manhã de ontem, terça-feira. Teve um traumatismo craniano leve e apresenta um corte na região da bochecha. Aí a equipe médica da Polícia Federal disse que não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Um absurdo completo. E aí um dos médicos do Jair Bolsonaro conseguiu examiná-lo ontem à noite, o cardiologista clínico Brasil Caiado. Ele disse que o ex-presidente apresenta apatia e lentidão nas respostas em razão da queda sofrida dentro da cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A equipe da Superintendência da Polícia Federal detectou, como disse o Ramagem, esse acidente apenas às 8 da manhã, 3 horas depois, portanto, da queda, né? Então, isso é outro indicativo que o Bolsonaro está abandonado numa cela, praticamente abandonado.
Aí quando finalmente o médico de plantão foi lá para examiná-lo, identificou o traumatismo craniano, uma lesão no dedo e uma suspeita, isso preocupa, de uma crise convulsiva. E um dos advogados do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, afirmou que não vai esmorecer, e aí aspas para ele, diante de um estado de coisas que fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, tão caro na legislação ocidental e onipresente no cuidado pelas cortes internacionais. Bom, a gente tem falado disso há quanto tempo, né? Que o objetivo era mandá-lo até que se cogitou papuda, mandá-lo para a prisão e deixá-lo morrer. Acho que essa sempre foi a ideia, né? Por mais que neguem. Primeiro, o quadro ali é que, se comparado a qualquer preso, qualquer traficante que esteja preso, se há um incidente, um acidente dessa forma, que houve, ali já foi diagnosticado com um traumatismo craniano médico leve, e que ele necessite, como os médicos colocaram, de uma ressonância magnética, de uma tomografia computadorizada e ainda um eletroencefalograma, ele tem que ser encaminhado ao hospital imediatamente, ainda mais um senhor de idade. Esse é o quadro. Agora, não podemos esquecer jamais, o presidente Bolsonaro está nessa situação pelo quadro, desde a facada que ele levou em 6 de janeiro de 2018, em campanha eleitoral, que quase tirou, por um milagre de Deus, não tirou sua vida, de quantas cirurgias ele já vem passando, que seu quadro clínico de saúde só tende a piorar desde esse incidente, e agora, há pouco tempo, nessa semana, que ele estava hospitalizado por fazer procedimentos cirúrgicos. Quantos procedimentos cirúrgicos ele fez agora? Foram 3 ou 4. E após esses procedimentos cirúrgicos, ele retorna ao cubículo onde ele está na prisão, sem o acompanhamento médico, sem o acompanhamento de ninguém. Qualquer preso estaria numa UTI, ainda no hospital, ainda com acompanhamento médico. A partir disso, que houve esse incidente, ele bater com a cabeça e ainda tem um corte nos pés. E se afere que pode ter sido uma convulsão que ele já teve em um momento anterior. Então, se um médico decidiu que os melhores cuidados para ele é no hospital, não se pode esperar 24 horas para fazer uma decisão com base no outro lado médico, diferente de qualquer precedente, de qualquer padrão que é feito para qualquer sistema prisional, inclusive para traficantes de drogas. Esse é o quadro de perseguição, crueldade que está sendo colocado pelo presidente Bolsonaro. Que o Alexandre de Moraes se comporta como carcereiro do Bolsonaro, né? É impressionante isso. Impressionante. Ele tem múltiplas funções. Né? Ele tem múltiplas funções. Ele consegue ser o carcereiro do Bolsonaro para dizer quando que ele pode sair, quando que ele não pode sair, quem pode receber, quando que ele pode ir para o hospital, ou seja, ele vira também um médico do Bolsonaro. É um escárnio total. Não tem mais Estado de Direito no país. Agora, por que o Moraes tomou essa decisão? Foi por causa da pressão popular. Essa é a verdade. Ontem viralizou, ontem foi o assunto de todos os jornais, de tudo que se falava na internet, ontem era isso. Então, assim, foi a luta do Carlos Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, né, de estarem lá indo da Superintendência da Polícia Federal ali no DF até o hospital, indo e voltando, e gravando vídeo, e dando entrevista. Foi isso que pressionou para que o Alexandre de Moraes hoje chegasse e permitisse que o Bolsonaro pudesse ser devidamente atendido, fazer os exames, tudo que precisar ser feito lá no hospital. Agora, imagina se fica calado, né? Imagina se você não faz esse barulho, imagina se você não está lá aparecendo, falando, dando entrevista, publicando, gravando vídeo. Então, as pessoas acham que pressão popular não funciona? Funciona sim. E nesse caso, é a única coisa que fez com que o Alexandre de Moraes permitisse que o Bolsonaro fosse para o hospital, é a pressão popular, foi o fato de ontem, né? A gente tem que falar, elogiar quando as pessoas fazem a coisa certa. Foi o fato de ontem de estar todo mundo lá pressionando para que o Bolsonaro pudesse ser atendido, porque é um total absurdo, é uma violação básica, né, de direitos humanos básicos, é uma coisa totalmente sem nenhuma justificativa, sem nenhum fundamento, essa negativa do Alexandre de Moraes. Mas nada disso importa, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. O que fez com que ele deixasse o Bolsonaro ser devidamente atendido foi a pressão popular, foi o fato de ter tido aí ontem uma opinião pública contra o Alexandre de Moraes de uma maneira muito forte. Ô, Ramage, uma pergunta bem técnica, né? O Moraes, ele não é o culpado sozinho aqui. Quais vias a família poderia utilizar aqui para investigar e apontar negligências dentro da própria PF? Olha, tem que ser... A gente tem a Lei Geral de Informações, né? A administração pública tem que... A LAI, né? Da LAI, exatamente. A LAI tem algumas restrições que são de Estado. Você não pode pedir para a LAI te fornecer a planta de um presídio, ou ainda de um gabinete de um presidente, da República. Agora, se tem um preso, qualquer que seja o preso, pode ser um traficante, pode ser um ladrão de galinhas, como pode ser aí a condenação injusta do presidente Bolsonaro. É lógico que ali está cercado de câmeras.
As câmeras estarão ali, se é um estabelecimento de uma custódia de presos, está ali para a proteção da integridade dos procedimentos, para não haver fuga. Então, se no caso do presidente Bolsonaro, inventaram uma cela, construíram uma cela para ele, só para ele, já estavam esperando, antes do julgamento acabar, já tinham construído aquela cela ali, para colocá-lo. Ali é uma questão insalubre que chega à tortura, porque os relatos que se tem ali é de que há um barulho no ar-condicionado colado à cela, com barulho permanente, contínuo, o tempo todo, na cabeça da pessoa ali. É lógico que isso é uma tortura mental na pessoa. Um cubículo que uma pessoa precisa, qualquer preso tem essa possibilidade de banho de sol, de andar, estar livre ali no complexo, todos os presos desses presídios, assim, está negado ao presidente Bolsonaro. Um presidente Bolsonaro que está vindo de vários procedimentos cirúrgicos. Ele precisa de uma reabilitação de saúde. Acontece ele ficar preso imóvel, preso ele está, preso imóvel, ele vai perdendo, inclusive, sua massa muscular. Isso deteriora e acaba com a sua recuperação, que poderia ser natural. Essa é mais uma forma de acabar, de matar o presidente Bolsonaro. Então, todas as medidas são pedir essas informações. Há um incidente de execução, uma petição para qualquer juiz, ao STF também, porque já está em execução penal. Há, logicamente, um habeas corpus e se requerer todos esses procedimentos para se apurar essa... A saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou um ponto de atenção após uma internação hospitalar. A transferência para um hospital foi autorizada depois de uma queda na cela onde ele está detido. Os acontecimentos se desenrolaram ao longo de mais de 24 horas, desde a queda até a transferência. Uma equipe médica no local diagnosticou inicialmente um traumatismo craniano leve e um corte no rosto. Mas o médico particular do ex-presidente relatou outros sintomas, levantando novas preocupações. E essa situação fez com que o Conselho Federal de Medicina, o CFM, se manifestasse oficialmente. O Conselho divulgou uma nota expressando preocupação com a garantia de assistência médica adequada. Por isso, o CFM abriu uma sindicância para apurar os fatos e investigar as circunstâncias do caso. A decisão de levá-lo ao hospital para exames completos veio só depois desse atraso significativo. Relatos indicam que ele passa 22 horas por dia confinado em sua cela. E o contexto dessas preocupações inclui detalhes específicos sobre as condições de sua custódia federal. Esse incidente levanta uma questão mais ampla sobre o equilíbrio entre segurança e os direitos de saúde dos detentos.